a forma como a moção ou como a recomendação é apresentada, de certa forma, exponencia ou explora, sobretudo, a dimensão da segurança ou a dimensão da repressão, se quisermos, e naquilo que é a repressão do tráfico de droga, creio que não há qualquer dúvida sobre a forma como nos devemos posicionar. É dito, por exemplo, que, no ponto 2, que as forças de segurança pública não conseguem pôr fim a polícia, neste caso, não consegue pôr fim a um flagelo social. Bom, eu diria, neste caso, ainda bem, porque o flagelo social deve ser tratado não pela polícia, mas por outras abordagens e por outras instituições. No caso da criminalização agravada junto da proximidade de escolas, nós estamos de acordo, não por causa do consumo, mas como crime de desobediência, não temos nenhum problema com isso, muito pelo contrário. No caso da determinação ao MAI que o crime de tráfico de estupefacientes seja considerado crime de investigação prioritária, salvo melhor opinião, já é. E, no caso da pasteleira e do Pinheiro Torres, importa dizer que, do ponto de vista de segurança pública, muito tem sido feito. Eu fui ver os dados relativos a 2022, entre janeiro e dezembro, e foram feitas precisamente 1.859 ações policiais naquela zona. Percebendo a sua questão, o ponto 2, o flagelo social é o tráfico. E o tráfico, vamos lá ver, a questão da droga, nos seus impactos, tem 3 vertentes. Tem uma vertente social, tem uma vertente de saúde, que já aqui foi tratada, em que a Câmara está fortemente empenhada, também na vertente social está fortemente empenhada, e uma outra, que é uma vertente securitária. Se na questão social e na questão da saúde estamos a falar numa determinada população e, no limite, nas pessoas que com elas convivem diariamente, os seus familiares, aqueles que os têm, há uma outra vertente, que é uma vertente securitária, em que a nossa maior preocupação tem que ser os danos colaterais. Os danos colaterais são a vizinhança. São as outras pessoas. E aqui, eu peço desculpa, mas a função que tem vindo a ser desenvolvida relativamente a este problema tem sido claramente negligenciada. É óbvio, altamente negligenciada, e isso faz valer e começa a criar fenómenos de radicalização. Nós tivemos conhecimento que numa particular zona da cidade estavam-se a preparar grupos de vigilantes. Foi uma das razões que nos levou a levantar aquele acampamento. Bem sei que a PSP fez todas essas ações que o senhor deputado diz. É verdade, nós sabemos, temos-las muitas vezes acompanhado. A verdade é que os instrumentos legais disponíveis não são suficientes, porque está-se a mandar para lá polícia, e ao fim e ao cabo, aquilo que verifica é que no momento seguinte as pessoas estão ali à espera e o tráfico está à vista de todos. E a questão desta legislação é uma questão que favorece inteiramente o tráfico. O traficante tem o melhor dos negócios possíveis, porque não paga impostos, porque os seus distribuidores, a sua distribuição é feita através dos seus consumidores e, portanto, a situação é uma situação absolutamente paradoxal. E também não é verdade que seja uma prioridade. No Conselho Municipal de Segurança esteve presente há pouco tempo um responsável da Polícia Judiciária. Aquilo que nos foi dito é que o combate ao tráfico de droga não é considerado prioritário. Ele disse, já o disseram 2 vezes. Portanto, está... Não, mas desculpe, está em ata. Está no documento que entregaram. Está no documento. Aquilo que eles dizem é que não é prioritário. Eu entendo que deve ser prioritário. Bem, sei que há quem ache que o consumo na via pública não é problemático. Para mim é um enorme problema. Para mim é um enorme problema. Enorme problema. É um enorme problema pelas consequências, pelos riscos associados. Eu não consigo compreender como é que nós vivemos num país em que não se pode fazer um anúncio a gelados à porta de uma escola e se pode estar a consumir droga à porta de uma escola. O Estado ausentou-se daquilo. E, portanto, pela nossa parte, nós estamos disponíveis, sim, todo o apoio social que temos dado e que nos vamos envolvendo cada vez mais, principalmente agora no âmbito da descentralização das funções sociais. Nós temos, na questão da saúde, já demonstramos, esteve hoje de manhã aqui o Dr. Carlos Nunes, o município do Porto envolveu-se nisto. Não deixou, não disse, não lavou as mãos e não disse que tem que ser o Ministério da Saúde a tratar do assunto. Pagamos. Agora, se é assim, nós também temos que olhar à outra parte. E a outra parte, como digo, é o bem alargado.
Nessa matéria, peço desculpa, é onde os direitos de uns e os direitos de outros confluem. E considero que, neste momento, o direito ao sossego, o direito à tranquilidade, o direito a termos as nossas crianças nas escolas sem os professores terem que andar a apanhar seringas, é um direito que, neste momento, não está a ser acautelado. E, portanto, é preciso mexer na lei. Durante décadas, tratou-se o problema da droga como um problema de polícia e de prisão, e os resultados, na altura, ficaram à vista, não é? Há 20 anos havia um grupo de trabalho para precisamente tratar destas questões, não se resolvia o problema da droga, ele agravou-se e se expulsava as pessoas e se prendia de um lado, o problema acabava por surgir em outras zonas da cidade e eu diria que o caso do Porto e da Pasteleira é um exemplo desta situação. Os estudos mostraram que a abordagem tinha duas grandes características problemáticas, é que era primeiro superficial e depois era ineficaz. E é por isso que nós não concordamos com esta proposta que vem do Grupo Rui Moreira, que padece dos mesmos males anteriores, vem muito pouco fundamentada e o que nós vimos hoje até diria para atuarmos no sentido contrário. Dados que comprovam que uma abordagem com base na saúde é muito mais eficaz do que aquela que vem aqui explícita. O segundo problema é que, a nível jurídico, a proposta é trapalhona e descuidada. Quem tem a capacidade, não é, de alterar a lei é a Assembleia da República, não é o Governo, e esta está definida para ser enviada ao Governo. A competência de fazer propostas à Assembleia da República não é do Executivo Municipal. O Executivo Municipal propõe ao Governo. A Assembleia Municipal propõe à Assembleia da República. Ora, é a competência do Governo elaborar propostas de lei. Portanto, não há nenhuma incoerência em que o Executivo Municipal peça ao Governo para elaborar uma proposta de lei que depois siga o seu caminho. O Bloco de Esquerda tem nesta matéria uma visão radical e, portanto, tenta-se permanentemente dizer que quando nós pretendemos garantir aquilo que é a tranquilidade dos outros cidadãos, o direito que as crianças têm de sair da escola e não serem perturbadas, o Bloco de Esquerda não olha para isso. Sim, é preciso saúde. Sim, eu defendi uma sala de consumo assistido. Sim, é preciso apoio social. Sim, nós temos uma política social muito ativa nesta matéria. As outras, como é o caso do Joaquim Urbano, por onde foram encaminhadas algumas destas pessoas, por exemplo, as que quiseram. Houve muitas que não quiseram, vá-se lá saber porquê. Destas pessoas, nenhuma era da cidade do Porto. Nenhuma era da cidade do Porto. Portanto, dizer que o problema tem a ver com Aleixo é mentira. Objetivamente mentira, porque nós, quando fizemos a entrevista a cada uma daquelas pessoas que ali estavam acampadas, das pessoas que foram para o Joaquim Urbano, nenhuma era da cidade do Porto, nenhuma era do Aleixo. Portanto, esse argumento é um argumento absolutamente requentado. Já agora, a mim não me tranquilizava nada esconder as pessoas que estavam no Aleixo. Porque eu conhecia. É que esconder as coisas não resolve. Isso é a visão do Bloco de Esquerda. Não me agarrando aos formalismos, que esses pouco vão resolver a vida dessas pessoas e da cidade, agarrar-nos a soluções nas quais nos possamos rever todos. E, obviamente, que o PSD se revê numa cidade em que este tipo de práticas tem que ser inibido, não é? Quanto mais fácil for consumir, quanto mais fácil for traficar, por muito que tenhamos que cuidar daqueles que consomem, mais apetecível vai ser fazê-lo na via pública e aos olhos de todos. E quem vive aquela realidade todos os dias, e a vivia no Aleixo, e a vivia noutros bairros da cidade, se calhar muitos ficaram incomodados quando se expôs esta realidade à cidade, quando se abriu a via Albinaroso, que também pôs à vista da cidade aquilo que ali acontecia, se calhar incomodou alguns que não viviam estas práticas ou que preferiam escondê-las. Quando temos esta realidade aos olhos da cidade, quando ela afeta famílias, quando ela afeta residentes, quando ela afeta crianças que vão para a escola e que se deparam diariamente com estes temas, nós temos que tomar medidas urgentes. E obviamente que a medida de 16 de janeiro foi muito importante. Obviamente que é importante que ela aconteça mais vezes e seja reiterada, porque só dessa forma conseguimos de alguma forma inibir este tipo de soluções. Portanto, o PSD revê-se nesta proposta, estará solidário com esta e com outras medidas que inibam, num caso, práticas criminosas e noutro, que inibam o consumo de substâncias ilícitas na via pública e o álcool é também cada vez mais um problema que temos que combater. Nós não estamos de acordo, como bem sabe, com o retorno de medidas repressivas relativamente ao consumo. Estamos de acordo que se aplique a legislação que já considera que o consumo
que o consumo não, que já considera que o tráfico deve ser devidamente tratado e naturalmente condenado, e que deve ser uma prioridade. Isso está na lei de facto, se não é praticado, devia ser, e também essa nota aqui para o Governo.